Domingo, eu não durmo. A minha cabeça fica, eu vou perder o voo, eu tenho que ver a roupa, eu esqueci alguma coisa, eu acho que eu vou chegar atrasada. Quando eu vou ver, tocou o despertador. Vem cá, as pessoas confundem muito os transtornos? Muito. Primeiro, o conceito de transtorno, né, Evelyn? Transtorno do comportamento, transtorno mental, é tudo aquilo que passa a te trazer sofrimento ou limitação. Então, essa coisa assim, eu não tenho transtorno. Não, todo mundo tem um tracinho de tudo. Todo mundo tem um Amor, não tem cérebro perfeito. Não, todo mundo tem o traço de um transtorno. Um traço. Quando vira transtorno, aquilo começou a me trazer impedimento. Por exemplo, uma pessoa perfeccionista, que tem tendência a ser mais certinha, mais organizada. Isso aí, o perfeccionismo, não é uma coisa ruim. Ele geralmente é uma ótima pessoa para executar as coisas. Renato, né? É uma ótima pessoa, além de executar, para organizar, para prever, fazer previsão. É uma organização mais global e dia a dia. Em compensação, essa pessoa, se um dia vier adoecer, aí vai para o transtorno obsessivo compulsivo, que passa a ser uma necessidade de organizar tão grande que aquilo, ao invés de facilitar a vida, passa a atrapalhar. Porque a pessoa vai ficar o tempo todo, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Não, deixa eu conferir. Ela se cobra. Confere, reconfere. Aí já se perdeu. Entendeu? Então, o transtorno mental, ele não é uma diferença qualitativa. Qualitativamente, todo mundo aqui já não pegou uma música de verão que ficou nhen na cabeça? Isso é um pensamento obsessivo. Isso fez todo mundo virar toque? Não, senão todo verão. Isso é a da música, no caso, que né, só Jesus na causa. Tipo, desenrola, bate de ladinho. Que ok, todo mas você mundo vai sabe. nas festas das crianças, as crianças estão indo lá pro DJ pedir o desenrola. Agora, isso não faz um toque. Isso não faz uma pessoa obsessiva compulsiva. Por quê? Porque o cérebro tem essa tendência a pegar. Agora, quando isso é uma coisa que não sai da sua cabeça, você não consegue raciocinar, você não consegue fazer outra coisa, você não consegue dormir, isso passou a ser uma coisa que traz sofrimento. Então, o transtorno, ele é quantitativo, é o quanto você tem daquele funcionamento e que te atrapalha. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tipo assim, acontece muito comigo. Eu vou para São Paulo na segunda-feira. Domingo, eu não durmo. A minha cabeça fica, eu vou perder o voo, eu tenho que ver a roupa, eu esqueci alguma coisa, eu acho que eu vou chegar atrasada, eu não sei. Aí quando eu vou ver, eu olho no relógio, 3 horas da manhã. Aí daqui a pouco, beleza, eu consigo dormir. É um sono que parece que eu não descansei. Quando eu vou ver, tocou o despertador. O que é isso? Na hora Ansiedade? que tá melhor. Ansiedade. Isso é pura transtorno? Ansiedade. Se isso tá te atrapalhando, sim. Mas só me atrapalha quando eu tenho compromisso. Mas você deve ter compromisso quase sempre, né? Todos os dias. Eu entendi pelo que você está falando, que é compromisso de viagem. Sim. Tá? Isso acontece comigo quando eu viajo para voltar. Então, quando pega voo, por exemplo, a gente quando vai para São Luís, eu vou de madrugada, a volta, tem uma opção de lugares no Brasil que é assim. Então, por exemplo, não preciso de despertador, porque o cérebro vai me acordando de hora em hora. Eu olho assim, uma. Não é? Duas, é isso que acontece comigo. 3. Mas isso é responsabilidade. Porque assim, na minha rotina comum, não. Porque eu já fui pior, né, Renato? Eu perdi o voo. Ela nunca chegava no aeroporto. Nunca. A minha vida era perder um voo. A gente perde vários voos. Isso acontecia muito comigo, eu tenho que confessar isso. Não, mas eu já perdi esperando. Mas Bia, ela tá regenerada já. Ela não perde mais, ela não chega mais atrasada. Não, tá eu confesso que eu agora, eu fiz uma opção de esqueminhas. Entendeu? Então eu sento no aeroporto do lado de alguém e falo, seu voo é um tal, a pessoa é. Falei, aconteça o que acontecer, na hora de mudar o voo, não sei o que lá, você me agarra e me leva. Aí essa é a pessoa que puxa assunto no aeroporto, doutora Ana? Não, eu não puxo, eu garanto ali uma pessoa sóbria, para saber conduzir, porque eu não ouço, porque eu fico vendo uma coisa, eu fico lendo um livro, ou fico ouvindo mensagem de paciente, resolvendo uma opção de coisa, e aí quando já teve mudança de portão que eu não vi. Aí eu ali, que nem um pau, pensei... Eu era essa pessoa. Evelyn, a gente perdeu um voo para São José do Rio Preto porque ela resolveu comer um pão de queijo. Foi. Acredito. Aí perdemos. Chegamos no voo, no portão, a pessoa falou, já encerrou o embarque. Ela, como encerrou o embarque? Encerrando, minha senhora. A senhora não vai nesse voo. Primeira vez em Palmas. Nossa, eu nunca vou pra Palmas. Uma palma. Bem legal. Nossa, essa piada foi péssima. Bem legal, tá? Sério? Eu queria gosto. Ir. Palmas é uma mini Brasília. Mas Palmas, Tocantins. É bem legal. Eu queria ir. Minha mãe já foi. Sério, a minha mãe falou que... Bom, não sei aonde você foi, mas a minha mãe disse que
os bichos vinham assim, os periquitos? Não, Maritaca? é muito legal. E depois, se você Vinha. tiver um tempinho, você reserva aí uns 5 dias para ir pro Jalapão. Ah, É Jalapão, muito legal. é famoso, muito todo mundo legal. vai.